velocidade de transformação, velocidade de cultura, velocidade de resultado, como a presença do treinamento era 2 vezes maior. Ou seja, se você olhar uma curva de aplicação de projeto ou de transformação, quando você não faz treinamento e deixa que o próprio ecossistema, né, faça isso acontecer, é quase uma reta, assim, vai. Sim. Presença de treinamento, Acelera. acentua. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao RevoCast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o meu sócio e co-apresentador, Nilson Figueiredo. E aí, pessoal? Boa noite, boa tarde ou bom dia. Opa, calma aí, já me confundiu. O que foi isso? Só invertendo um pouquinho, mas eu sempre faço essa brincadeira, né? O pessoal escutando o RevoCast no deslocamento, na academia, enfim. Em qualquer momento aí que você puder encaixar aí uma forma de aprender um pouco mais, estamos aqui com mais um episódio do RevoCast, né? E acaba sendo, como eu sempre falo, o podcast dos bastidores de T&D. Então você que está aí fazendo acontecer, se quiser participar, pode entrar em contato com a gente, porque a gente aqui só traz pessoas que fazem acontecer. Aqui não é o podcast trazer o VP, o grande diretor que leva o crédito. Não, a gente pega os bastidores, as pessoas que estão realmente executando os projetos das maiores empresas e os maiores desafios que trazemos aqui para entrevistar e aprender, né? Cada episódio é um estudo de caso. É isso aí. Então a gente quer realmente trazer insights aí para você que está escutando e, claro, provoque a gente, como o Richard falou, se tiver ideias aí de desafios, alguém que tem um projeto aí bem relevante, queira trazer aqui para a gente, aponta aí a sugestão que certamente a nossa equipe vai avaliar. Mas para o episódio de hoje, eu tenho certeza que a gente vai inovar, né? Trazer aqui mais uma provocação de um desafio nunca antes discutido nesse podcast, né, Richard? É verdade. Isso que eu gosto. Gosto de desafio novo. Desafio novo. E qual que é ele aí? Vamos lá. Quem já ouviu alguém na empresa falar: ah, já envolveu aquele pessoal de treinamento? Mas quando você finalmente é envolvido, você percebe que toda a estratégia já foi definida. E você só está lá para, de fato, entregar um treinamento. O case de hoje vai mostrar como mudar esse jogo. Como que você faz para ser chamado para a mesa no momento da definição da estratégia? Como que o seu time até cancela reuniões de estratégia se T&D não for chamado? Opa, que sonho, hein? Pois é. E para complicar, botar aquela pimentinha, isso num setor super competitivo e dinâmico como o automotivo. Numa empresa de 14 marcas, 2.200 concessionárias, 35 mil pessoas trabalhando só nas concessionárias. Nossa. E marcas icônicas como Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, Ram e muitas outras. Estamos falando da Stellantis. E para contar esse case fantástico, estamos aqui com Rogério Machado, que é Head de Inovação e Cultura do Cliente, que até esses dias estava na Stellantis, né? Você vai contar um pouco esse momento, mas que trabalhou lá muitos anos e fez essa diferença lá na empresa. Rogério, seja bem-vindo ao RevoCast. Rogério. Muito obrigado. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês. Richard, Nilson, um grande abraço a todo o time da Revo também. Uma galera boa demais que eu admiro aí, curto bastante o trabalho de vocês. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E é isso, né? Até esses dias, né, a gente estava brincando aqui nos bastidores, estava na Stellantis. Você foi convidado como Stellantis para contar esse case. Afinal, é uma história muito bacana. Foram 10 anos de Stellantis. Bastante eu tenho tempo. muito orgulho. E eu acho que aquilo que a gente construiu lá endossa um pouco daquilo que vocês estão trazendo aqui de provocação, de como que a gente consegue realmente ser estratégico dentro desse processo. Então, estou no momento de transição, eu brinco que eu estou na preparação física, estou mudando de clube, estou cuidando do condicionamento físico. Então, essa semana aí estou começando um novo desafio também. Quando lançar, já vai estar no novo desafio. Já vai estar, e a gente vai poder compartilhar. É só olhar no LinkedIn lá que vocês vão saber onde eu vou estar. Perfeito. Grandes desafios também adiante. Mas, novamente, muito obrigado e aqui estamos. Perfeito. Vamos mergulhar aí no desafio de hoje sobre como fazer o T&D ser mais estratégico e
não ser só o pessoal de T&D. Você conta um pouco, assim, o cenário antes, como que estava, por que T&D não era estratégico, quando e como que vocês eram envolvidos, para que a gente possa pegar desde o início e mergulhar fundo aí no desafio total. Perfeito. Bem, a Stellantis, acredito que qualquer grande organização, até uma organização que ela é atualizada e competitiva dentro do cenário que ela atua, o processo de transformação é insano. Né? A gente sabe que o que a gente fez hoje, se a gente não olhar e mudar para amanhã, talvez não sirva mais. Dentro desse cenário, o que a gente observou? As áreas tomavam decisões, estratégias, produto, preço, marca, e mudava, porque a competição mudou, né? Os competidores chegavam novos carros e isso é normal. Mercado dinâmico, né? Que nem de vocês. Total. Todo mundo acompanha as mudanças, carro elétrico, um monte de coisas mudando aí, né? Isso se aplica, eu acho que quase todos os segmentos, né? Essa velocidade. E o que a gente observou? Na tomada de decisão, né? Na estratégia, na construção, eles não percebiam valor naquilo que treinamento fazia. E eles entendiam como treinamento somente um braço executor. Falaram, não, depois aqui, ó. E é engraçado que quando a gente falou aqui, né? Falou, chama o pessoal do treinamento. Era bem o que você falou, Richard. Falou, tá aqui, ó. É isso daqui e só precisa. A rede precisa saber disso daqui. Tá, mas por quê? Onde que você chegaram nessa conclusão? Não, é só fazer é só fazer um treinamento web. Ele já vinha até com formato, né? Formato já. Já é só um treinamento E web. vocês que têm inteligência e expertise não eram nem convidados para falar do formato, né? Não era. Então eu chamo lá o pessoal do treinamento. Pessoal do treinamento, né? E aí a gente começou a prestar atenção que tinha um movimento que nós precisaríamos fazer. Porque eles não percebiam a nossa área como estratégica. Por quê? Porque nós não nos mostrávamos estratégicos para eles. Então aí houve uma mudança. A primeira coisa que a gente fez foi uma mudança de comportamento nosso. Legal. Né? Então, até então, eles tomavam decisão, faziam, executavam, definiam indicadores, KPIs, metas, e a gente nem participava. Aí o que a gente fez? Foi talvez a primeira mudança que foi assim, significativa. Nós entendemos a necessidade de organizar a área de treinamento como uma área estratégica. Então, nós sermos estratégicos. E aí, nesse processo, o que nós fizemos? Né? E aí, falando de brand mesmo, assim, nós criamos uma marca. Na ocasião, era o WCD, né, Academy, que era o World Class Dealer Academy. Então, concessionários de classe mundial, academia de concessionários de classe mundial. Criamos logo, tínhamos um slogan, né, transformando o conhecimento em performance. Nós fizemos vídeos institucionais, nós criamos projetos, cada projeto tinha uma marca. E a gente começou literalmente a divulgar a marca do treinamento, internamente e para a rede de concessionários. E uma parte fundamental nesse processo, eu dou um destaque aqui, foi que nós criamos uma área de comunicação dentro da área de treinamento. Que era responsável por criar os comunicados, dar a voz àquilo que nós fazíamos, que a gente precisava vender o que a gente estava fazendo. Sim. Essa foi talvez a primeira mudança que nós fizemos, que foi extremamente estratégica. É engraçado porque a gente percebe muitas vezes a dificuldade que T&D tem em se comunicar. Né? Vai lançar um curso novo, bota um e-mail, pessoal, o curso está na plataforma, aí ninguém entra e não sabe por quê. Aí não consegue tangibilizar o discurso, que é super importante, bonito, mas de treinar e capacitar pessoas, não consegue transformar isso em números e indicadores de negócio. Então a gente percebe uma dificuldade muito grande para isso acontecer. Mas, assim, uma coisa é, tá bom, criamos uma marca, criamos a comunicação, tal, mas como foi esse processo de aceitação da empresa para que, de fato, né, uma coisa é você se posicionar, outra coisa é a liderança comprar. Perfeito. Bem, a gente tem uma frase que a gente gosta muito, né, que resultado gera confiança. Né? Legal. O que a gente começou a fazer? Nós não esperamos mais que as reuniões acontecessem sem a gente. A gente passou a bater na porta. Então, a gente ia lá na porta do brand do carro ou do brand da marca e a gente começou a sentar com ele e falou, olha, deixa eu te falar um pouco aquilo que nós fazemos. Na época, nós estávamos num processo de incorporação de tecnologia, né? Então, 2016, 2017 ali, quando não se falava em podcast, a gente estava trazendo podcast. Legal. A gente estava trazendo realidade aumentada, realidade virtual. A gente começou a trabalhar vídeos em 360.
As famosas lives, né? Que o Uhum. pessoal que explodiu Na pandemia, na né? pandemia, a gente já fazia. E não era aquela Uhum. live do cara sentadinho aqui, não. Era com estúdio, carro. Então, eram coisas que não eram tão usuais ainda, que eram coisas que existiam, tecnologias, e a gente começou a incorporar. E a gente começou a mostrar para eles como solução. Uhum. Chegou ao ponto dos VPs baterem na nossa porta e falou: eu preciso falar com a rede. Tem como se organizar para mim um encontro virtual com Legal. eles? Aí eles iam para o nosso estúdio, faziam. Uhum. Então, aí eles começaram a perceber que aquilo que nós tínhamos de ferramenta era instrumento estratégico para melhorar as vendas também, satisfação do cliente, e que não era necessariamente o treinamento que ia fazer. Eles usavam as nossas ferramentas. Então, a gente começou a bater. Richard, a gente chegava lá Uhum. pro cara, falou: meu, me fala aonde está doendo. Né? Então, cheguei, sentei lá com o Nilson. Falei: Nilson, me fala onde dói. Falou: pô, é o seguinte, a galera não compra tecnologia, não tá usando. Falei: qual indicador que você tem? E depois a gente pode falar um pouco mais sobre indicador, mas Sim, eu fazia vamos essas falar. perguntas. Vamos falar. Falei: cara, mas qual que é o indicador que tá doendo aí na tua área? Me fala qual que é o indicador Me ajuda a tangibilizar, né? O que é que tá te doendo? Uhum. E eles começaram a falar isso pra gente. E aí, a partir disso, aí é uma construção que eu trouxe, a gente chama de OPS. Uma coisa que eu desenvolvi junto com o meu time lá, que é One Page Strategy. Uhum. Você precisa, numa página, resumir o que você quer fazer. Uhum. Eu tinha um diretor, ele era fantástico. Ele falava o seguinte, falou: Jair, você tem 5 minutos. Uhum. Se você me convencer, eu te dou mais 5. Uhum. Aí a gente até brincava, né? A gente vai falar, é o poder da síntese. Sim. A gente começava a falar de alguma coisa... Já gostei disso. Deixa eu É. anotar essa pra mim aqui, Vou que botar isso pro time. coitado do meu time, né? Agora É. 5 minutos. Poder da síntese. A gente começou a trabalhar isso. E o que a gente desenvolveu? E essa OPS parece besta, mas era assim. Literalmente um slide, a parte de cima, os desafios, Uhum. os indicadores, o resultado esperado para aqueles indicadores e como eu ia fazer isso. Uhum. Em Legal, uma gostei. página. Então vamos lá. Desafios, indicadores, resultado esperado E e o como fazer. como fazer. Então, o Legal. desafio é, vamos ser o melhor, vamos ter a melhor marca em satisfação do cliente. Eu colocava lá os Legal. indicadores para isso acontecer. Né? Então, qual era o indicador que eu ia usar e qual era o resultado esperado desse indicador para que, deu certo. Isso é uma baita dica para quem está ouvindo aqui, né? Como você tangibiliza o seu desafio em resultado e como fazer. Então, o OPS, um slide só, que consegue botar isso na É rua. uma página. Para resumir. Muito bacana. Gente, eu já vi gente entrar em reunião com 300 slides de backup. Você sabe o que é desenvolver 300 slides de backup, gente? Eu falava para o meu time, eu falei: gente, é insano. Sim. É insano. Não vamos nessa vibe. Uhum. Se a gente não conseguir convencer com as nossas entregas, não são 300 slides que convencem. Sim. Então a gente começou a trabalhar isso muito forte. Sabe assim, eu falava: mostra o resultado, mostra o resultado. E aí começou a andar nesse sentido. E o que começou a acontecer? Essa galera começou a entrar nas reuniões deles e perceber que a gente não estava presente. Falando: não, peraí. Chama eles aqui. Uhum. Sem eles aqui a gente não vai fazer. Tem um caso que foi super legal. E vocês sabem que treinamento, eu brinco que treinamento é a coisa mais importante das menos importantes, né? Falando a vida como ela é. Que na hora que o calo aperta, né? Uhum. Treinamento é a solução. E quando o budget aperta, o treinamento também é a solução, Sim. né? Que é o primeiro que recebe o corte. Então, por isso que eu falo que é a coisa mais importante das verdade. menos importantes. É assim que funciona. Mas a gente estava num fórum e estava se discutindo a melhoria da experiência do cliente. É um fórum que a gente fazia anualmente. E eu não estava nesse fórum, porque eu estava num evento, junto com o meu time, um evento de treinamento e desenvolvimento. E aí levantou-se a questão: nossa, o treinamento é o problema. E me contaram, eu não estava presente, que um vice-presidente da nossa empresa, que estava nesse fórum, levantou. Ele assumiu o papel de defensor da nossa área e perguntou: baseado no que você está trazendo essa observação? Porque ele conhecia a estratégia e o que nós fazíamos para ajudar na solução, na Sim. entrega e resultado que a área dele estava entregando. Ele falou: olha, desculpa, eu conheço com propriedade o que o treinamento faz. Então, pode ser que hajam oportunidades, mas você dizer que aqui, que treinamento é a causa ou o problema do que nós estamos discutindo, eu acho que você precisa conhecer melhor o trabalho que a nossa empresa faz. Legal. Ele falou isso. Sim. Ele foi meu promotor. Uhum. Mas por quê? Há um ano e meio atrás, 2 anos, eu sentei na mesa dele e falei: Nilson, me fala qual é a sua dor. Uhum. A gente tem uma técnica aqui que a gente chama de TBC. Tire a bunda da cadeira, Boa, né? é excelente. Então, essa. eu acho que isso você fez, né? Tirou a bunda Foi. da cadeira, foi lá para as áreas, bateu na porta e foi conversar negócios com ele e como que TD
ajuda a bater a meta dele, e não Exato. como ele ajuda a bater a sua meta. Exato. A gente, eu falo, tem que sair muito da caixinha das horas treinadas, né? Hora Sim. homem treinado. Não, Aham. chega o final do ano, a galera quer mostrar, falar, foram X horas treinamento que Mas o nós que isso demos. significa de fato de resultado de negócio, né? É. E que eu achei legal também, eu acho que já tem um destaque aí, alguns insights, né, para quem está ouvindo. Você já falou, pega os indicadores de negócio com a tua área cliente, né? Quais indicadores a gente vai monitorar e o que que a gente vai esperar, mexer o ponteiro aonde e não indicadores normalmente que a área de treinamento usa, né? Então isso aí Exato. você já deu uma baita dica aí nesse sentido, né? Exato. Então, a gente conseguiu ver aqui um pouco o seu cenário antes. Como que a empresa era mais reativa, ou talvez T&D não tão estratégica, e aí como vocês começaram a se posicionar para isso. Agora, vamos falar um pouco da solução em si. O que vocês começaram a desenhar de programas, de estratégias, de, eventualmente, tecnologias, para que pudesse mudar esse jogo e entregar, de fato, os resultados que vocês estavam prometendo ali no começo? Perfeito. Bem, uma coisa que é fundamental dentro da nossa construção, isso foi um ponto de partida. Então, nós colocamos vamos falar assim, alguns objetivos estratégicos para a nossa área. Então, primeiro, nós queríamos ser reconhecidos como uma área estratégica. Isso era um desejo nosso. Segundo, Isso estava no seu OPS. isso estava no meu. Aí era Sim. no, né, então, era ser reconhecido como uma área estratégica em desenvolvimento de pessoas. Depois, gerar valor para o negócio e valor para as pessoas. Eram os 3 pilares que nós tínhamos. Então, no primeiro, aí eu confesso que a gente começou a olhar o que estava acontecendo no mercado, premiações, congressos, a gente começou a participar de tudo. Gente, assim, foi uma das coisas que a gente falou, olha, uma coisa é a gente ficar falando para público interno que o que a gente faz é bom. Sim. Então, nós estávamos falando, né? A Revo tem um prêmio, não Sim, tem? Que reconhece projetos. A revolução da aprendizagem. Inclusive, você, se tiver um projeto, pode inscrever aí na nossa aí. premiação. Todo final de ano Inscrevam. a gente... Porque, gente, a gente começou a fazer isso. Sim. E conforme, você imagina, eu chego dentro da minha empresa e falo, olha aqui, ó, ganhamos um prêmio da Revo aqui, ó. Sim. O projeto que nós desenvolvemos juntos tem muito valor, porque o mercado fala que tem valor. Então a gente começou a ganhar muitos prêmios. Aí eu dou alguns destaques aqui. Nós ganhamos o prêmio de destaque em gestão de pessoas pela BTD. Nós ganhamos o prêmio do Global CCU como melhor universidade corporativa do mundo no quesito aproximação humano-digital. O Cannes Corporate, nós produzimos uma websérie para a rede, que depois subiu para o YouTube. Legal. Olha, gente, são soluções que foram pensadas interno. E que a gente, inclusive, venceu barreiras, foi falar com quem era de fora da nossa... que era o nosso cliente, o YouTube. Isso trouxe muito valor. Isso mostra também para a liderança que, olha, o mercado está nos reconhecendo. Exato. Então, não é só o prêmio, o troféuzinho para ficar na parede e a área de T&D ficar feliz. É, de fato, mostrar para a organização que está indo no caminho certo e vale a pena investir. Não, e que eles, num benchmark de mercado, eles são premiados, né? E é referência. É referência. Então, assim, não é qualquer... Porque, realmente, você, quando está dentro da bolha, dentro da empresa, já é um desafio T&D ser visto como estratégico e não esse tomador de pedido, igual você falou no início, né? Só fica aqui, pedem pizza disso aqui, só tomador de pedido, né? Então, já é um desafio internamente. Mas quando eu gostei da tua estratégia, porque a partir do momento que você recebe prêmios do mercado, eu acho que, assim, contra fatos não há argumentos, né? Então, se o mercado está te reconhecendo como uma área de T&D destaque perante outras, aí você fala assim, amigão, realmente aqui, né? Acho que esse primeiro objetivo aqui de ser reconhecido como uma área estratégica, você meio que, não é só internamente, né? Mas externamente você também trazer como uma alavanca aí até do branding da própria área de T&D, né? Exato. E, assim, uma coisa que a gente sempre fez, né? O famoso, eu já me conformei que eu sou inconformado. Então a gente falou o tempo todo, tá, ganhamos esse, deu certo. Próximo. Então, seguir, tomar isso como uma alavanca de sustentação da inovação. Legal. E aí a gente começou a promover o processo de inovação. O segundo que foi para a gente que era muito importante era gerar valor para as pessoas. Aí a gente criou alguns projetos que foram muito importantes. Aí eu vou dar destaque para 2 aqui, que foi o Árvore da Vida, inclusive um dos últimos projetos que eu estava retomando dentro da Stellantis, porque isso foi na fase da Fiat Chrysler, já teve a fusão com a Peugeot Citroën e tal. Então, eu estava retomando, era o Árvore da Vida. Então, esse projeto era muito bacana. Era um projeto que a gente trabalhava com o Instituto Árvore da Vida, dentro da rede Senai,
a gente pegava jovens talentos lá, formados pelo Uhum. Senai, que não estavam empregados, e conectava com as empresas. Então a gente começou a trazer novos valores, Legal. Legal. novos jovens, a gente começou a buscar assim, transformação através da renovação, literalmente, do conhecimento. Legal. Fizemos um outro projeto também focado em pessoas, que foi o Game of Talent, uma grande Olimpíada do conhecimento. Uhum. Você imagina, no universo, vamos pegar o universo só do Brasil aqui, tá? O universo do Brasil, 1.100 concessionários, com mais ou menos 22, 23 mil profissionais trabalhando no universo Brasil. Só de vendedor, eram aproximadamente 4.500, quase 5.000 vendedores na rede. Nossa, É muita gente. é monstruoso. Aí, se você separar por marca, aí dá uns volumes um pouco menores, vai. Tem marca que tinha 700 vendedores, marca com 2.000 vendedores, de acordo com o tamanho. Mas vamos pegar a maior lá, que tinha 2.000 e poucos vendedores, quase 3.000 vendedores. Eu precisava dar voz e reconhecimento para esse melhor vendedor. Aí nós Sim. criamos o Game of Talents, Legal. uma Olimpíada para chegar no melhor vendedor do Brasil da nossa rede. Que legal. E aí vem um outro processo que é, para você ser estratégico, você precisa dar voz para quem faz. Uhum. Aí você gera valor para as pessoas. Uhum. Né? Então isso foi muito importante dentro daquilo que nós estávamos fazendo. Legal, legal. E aí, não era só premiar em volume de vendas, tinha outros critérios também? Tinha, assim, quando a gente olha sobre a ótica da experiência do cliente, nós trazíamos o NPS da concessionária, participação em treinamento, resultado de avaliação mesmo de conhecimento, testes. Inclusive, assim, antes de ir para a avaliação final, e o teste final, ele era realmente um grande role in play, nós criávamos uma concessionária, contratávamos atores, dávamos desafios baseados na pesquisa de satisfação, processos, para ver como o cara se comportava. Porque o comportamento é o que transforma. Você pode inserir um monte de processo, gente, dentro daquilo que você faz. E ter ideia é ótimo para ter processo. A gente ama processo. Agora, vamos trabalhar comportamento. Vamos olhar o indivíduo, as pessoas. E quando a gente passou a dar voz para as pessoas começaram a perceber também valor. E, gente, você quer ter valor e ser estratégico, deixa outros falarem de você. Uhum. Igual aquele VP lá naquela reunião. Exato. Porque ele resolveu o problema dele. Sim. Para esta pessoa que está lá no dia a dia tendo que matar 30 leões por dia, eu dei ferramenta para ela que fez ela ser um profissional melhor. Eu tenho exemplo de pessoas que chegaram e falaram, Jair, pô, obrigado por aquilo que vocês estão trazendo aqui. Me ajudou com a minha filha. Sim. Me ajudou na minha relação aqui dentro de casa. E às vezes a pessoa não está performando porque está tendo problema com a filha e problema dentro de casa. Exato. Não é porque não tem conhecimento do produto, né? Então, esse foi o outro. Legal. Né? Um outro projeto também focado em pessoas foi de sucessores. Então, olha como a gente estava Quantidade de atuando. projetos. Nós, gente, assim, eu me lembro que a gente fez depois nós criamos usando uma ferramenta, né, uma dessas ferramentas de gestão de projetos, a gente colocou todos para olhar como é que a gente estava. Tinha 200 projetos rodando simultaneamente. É claro, um dos conceitos, que a gente sempre trabalhou isso, os projetos eles tinham que ser projetos de rápida implementação e transformação. Eu tinha alguns que eram de larga escala, mas esses a gente tratava de outro jeito, senão não dava. Sim. E o programa de sucessores, como eu comentei, que era a gente pegava os futuros donos de concessionária e tratava com eles o que estava por vir e desenvolvia, assim, uma construção de transformação para o modelo de negócio deles também. Porque você deve ter concessionária já indo para a segunda ou terceira geração. Eu diria até mais. É. Que aí, isso quando acontece, inclusive, às vezes era o pai que montou, às vezes já está no neto, e são 15 netos que Nossa. assumem o negócio que foi um avô que fez. Nossa. Então, esse é o processo. E gerar valor para o negócio, e aí a gente entra no terceiro, é isso também. É conseguir mostrar que as entregas que a gente faz melhora a satisfação do cliente. Melhora a condição das operações das concessionárias. Os brands começam a ter mais presença. Produto ganhando market share. Então, gente, a gente teve carro batendo meta lá de venda direto. Que legal. Carros no top 10 de... A estrada, ela ficou muitos anos e está, na realidade, Sim. como o carro mais vendido no volume total do Brasil. É. Isso se dá por uma construção estratégica que não é só a marca, não é só o produto. Sim. É uma rede forte, é uma comunicação forte, é um engajamento. E aí a gente passou a ser estratégico. E sabe o que é engraçado? O pessoal do marketing adora levar o crédito para quando a coisa... Não, é porque fizemos uma campanha assim, assim, assado. Tá bom, você pode fazer a melhor campanha, mas se as pessoas não estiverem treinadas, compradas, né? não é tudo isso aí que faz parte
do resultado da empresa. Porque imagina o teu desafio de ter que passar, né, para todas as concessionárias a questão de cada marca, e é uma espécie assim, você tem que aculturar, né, trazer a cultura São do 14 marcas. 14 marcas ali para E é você isso mesmo. levar para cada concessionária, né, 2.200 concessionárias. Cada marca tem a sua essência, tem a sua característica, embora hoje é uma característica do segmento que a tecnologia seja compartilhada, então, né, um Sim. motor equipa vários carros, Uhum. mas a diferença está aqui, ó. Uhum. Tá Não, aqui, está na concessionária. E também essa experiência de como que o vendedor vai atender, Isso. como que, né, o que ele tem de promoção, Por melhor que seja o produto, se você é mal atendido numa concessionária, ou Até se porque você não vamos tem uma boa combinar, a experiência. maioria dos carros vão ter um motor, volante, uma área confortável, pode ser couro ou não couro, mas assim, o carro não é O meio de transporte em si está lá. Exatamente. A commodity meio de transporte está lá. Agora, o que diferencia você pagar 30%, 40% superior vai ser muito a experiência e a marca. É isso. Né? É exatamente isso. Legal. Então, vamos falar um pouco dos desafios que você teve, tá? Porque, assim, eu aqui tô achando tudo maravilhoso. Só iniciativa boa, premiação e tudo mais, né? Mas, assim, se fosse tão fácil assim, né? Qualquer um faria. Não precisaria do Rogério. Não precisaria do Rogério. O Rogério certamente fez a diferença aqui, mas quais barreiras aí que você encontrou? Quais foram os desafios que você pode compartilhar? Que alguns deu errado? aprendizados? Acho que o primeiro grande desafio foi convencer as pessoas do meu time. Interno ainda. Já começou ali. Porque, veja, quando a gente começou esse projeto, já eram equipes que tinham culturas diferentes. Uma das equipes era a que vinha da cultura Fiat, cultura italiana, né? A outra vinha Você fez até a mãozinha da cultura italiana aqui no... Maquet, né? Capite. E o outro vinha da cultura americana, que era a Jeep, né? A Chrysler. Então, foi o primeiro desafio ali, gente. Já tem um choque aí, né? Foi, colocar essa galera. E eu tenho exemplos, assim, eu lembro nas reuniões, a primeira coisa que eu precisava acabar era com a propriedade intelectual do conhecimento. Já viram isso dentro das equipes? Cada um é dono do seu... Esse é meu. Esse aqui é meu. Não vou passar para ninguém, não. Aí você entrava na reunião, gente, eu tô falando uma cena real de uma reunião de construção de projeto, porque eu tava tentando quebrar isso na cabeça de todo mundo. Um dos meus profissionais, computador aberto assim, ó, a equipe que estava designada para trabalhar com ele, que eu montei os squads, já trouxe metodologia ágil, um monte de ideia doida, eu já trazia isso há muito tempo. A equipe que ia trabalhar com ele, o squad que a gente montou, estava na volta dele, ele com o computador aberto aqui, ele fez tudo. Ele fez tudo. Não teve a contribuição da galera. Ele começou apresentando, falando, não, eu já quero pedir desculpa pro meu time aqui, porque eu fiz tudo. Tal. A hora que ele começou a falar, falou, olha, eu vou pedir desculpa, não precisa apresentar. Porque a ideia não é essa. Então, eu vou te dar a chance novamente de ter a oportunidade de aprender com seus colegas. Então, vou te dar mais meia hora aí para vocês conversarem. E era isso. Aí a gente estava tentando quebrar paradigmas, trazer novas ideias. A pessoa, mas posso mostrar o que eu já tenho? Eu falei, não, você não entendeu que a gente vai construir algo novo, que a gente vai... Por favor, E foi muito difícil. Isso foi o primeiro desafio. Então, uma questão ali de você já ir quebrando egos, né? E querendo implementar uma nova cultura. Né? Muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Mas era isso. Mas era o momento. Só que aí, por que a gente ganhou força? Porque a gente estava endossado pelo movimento que nós estávamos fazendo. E, gente, assim, escutar, conversar o tempo todo. Então, primeiro foi esse. O segundo, só eu tive esse desafio, tenho certeza que é o desafio do budget. Né? Sobra dinheiro. Não, só né? vocês. Todo mundo tem dinheiro sobrando. Acho que você deve ser a única empresa que tem problema, né, de budget. Né? Sobrava dinheiro. Eu só escutei isso em empresas europeias, né? Aqui não tem. Só na Finlândia. Sobrava dinheiro. Esse era o nosso problema. O outro foi realmente organizar isso tudo e fazer caber dentro de um orçamento. E aí a gente teve uma sacada, gente, que foi a apropriação de tecnologia. Então, inclusive eu sei que é um trabalho que vocês fazem muito forte, e eu falo para quem estiver escutando, gente, a apropriação de tecnologia gera resultado, aumenta a velocidade e, sinceramente, corta custo. Gente, é que o que o pessoal assusta é que o primeiro investimento, o ramp-up de investimento, às vezes ele, né, uma coisa é você pagar 10 mil por mês, outra coisa é você pagar 100 mil numa só. A galera assusta. Mas você paga 100 mil, depois você não paga mais os 10. Sim. Aí você põe 2, 3 anos, aí, faz a conta de 2, 3 anos.
Aí eu sei que no final, gente, sem mentira nenhuma, no segundo ano que a gente apropriou as tecnologias, comparando um ano com o outro, a gente reduziu 30%. Uhum. E não foi porque pediram para a gente reduzir. A Uhum. gente observou que a gente faria a mesma coisa que nós fazíamos antes, com 30% menos. Sim. Gente, Essa isso... conta Fazendo tudo bem, internamente. essa conta é bem importante, né? Porque o pessoal às vezes vê todos esses projetos que fazem com a gente, eu vejo como um custo, eu tenho que investir e tudo mais, mas você já pensa com uma cabeça de negócio. Que é praticamente assim, Isso. tá bom, mas eu estou colocando isso para trazer uma tecnologia nova, seja da Revo ou de algum outro fornecedor, mas aí depois, na prática, eu estou reduzindo o custo, ou eu estou ganhando, que nem você falou, aceleração, agilidade, eu vendo mais. Então, na verdade, você enxergar a coisa como um business case, né? Exato. Então, eu peço isso de investimento, mas em contrapartida, olha o que eu vou levar, olha o que eu vou ganhar aqui, né? E você precisa ser bom em vender isso. É. A galera não sabe Não fazer sabe, isso. não sabe. Tanto que uma das missões aqui do nosso podcast é tentar treinar aqui, né? Subir a barra de T&D para saber fazer isso, colocar isso como uma defesa de negócio. Você não está investindo por investir, você não está gastando dinheiro. Exato. Na verdade, você está recuperando dinheiro. Exato. Né? Então, aí, passando a barreira do budget, aí foi Uhum. realmente da velocidade e aplicação. E aí a gente esbarrou desde realmente a qualidade da tecnologia, a nossa capacidade de aprender com ela. Isso tudo acontece. E a galera achar que falar, comprei a tecnologia, vai dar tudo certo, também não dá. Não, a gente sabe. Tem que saber que precisa aprender, tem que testar, tem que fazer de novo. Então, foram esses, né, os grandes desafios. E aí, claro, gente, se você não bate meta de venda, se a empresa, no geral, não caminha e os resultados não vêm, todo mundo precisa olhar para dentro do seu negócio e revisar o seu negócio, falando estrategicamente. Né? Então, isso aconteceu algumas vezes, o resultado que a gente estava planejando não chegou, o objetivo não deu certo, precisamos voltar para dentro, refazer. E aí, o que eu falei que deu muito valor para a gente foi a velocidade de transformar. A gente conseguiu fazer um modelo que ele não era tão engessado. E aí, quando falou, não vai dar, vai ter que enxugar. A gente enxugava. Agora precisa acelerar, vamos acelerar. A gente acelerava. Então, você ter um modelo que não é engessado, por isso que eu até brinquei, falei, a gente é ótimo para colocar processo, mas a gente é ruim para colocar solução. Quando você muda esse mindset e pensa no usuário e na velocidade de solução, você consegue transformar mais rápido. Você deixa de estar, que é um pouco do manifesto ágil, né? Você deixa de estar tão preocupado assim com o processo em si e foca mais na solução em si. Foi uma das coisas que a gente aprendeu, né? Mas, tive reunião com o diretor financeiro, presidente, o resultado não chegava, tinha que rediscutir, refazer estratégia. Isso foram várias vezes. Vamos aproveitar esse gancho aí para a gente fazer o nosso momento CFO, tá? Eu sou o CFO da empresa e você vai precisar me convencer em números, porque eu não tenho coração mole, em números indicadores que esse projeto é um sucesso. Só que assim, o Rogério é muito bom, hein? Então você tem que ser um CFO difícil. Não, eu sou difícil de convencer. Aquele que nem abre um sorriso, né? O Rogério tem experiência, ele já lidou com alguns CFOs, né? Inclusive o presidente atual da Stellantis, ele foi CFO da Stellantis. Então, ele... Então, como que você me convence? Veja. Achei tudo lindo, maravilhoso, mas tá, e Kiko? Boa. O que isso vai trazer? O que eu tenho a ver com isso? Olha, nós fizemos algumas escolhas estratégicas. Primeiro, acho que um dos pontos fundamentais foi quando eu comecei a bater na porta das pessoas, das equipes, e eu comecei a usar o indicador dele, não o meu. Então, primeira coisa que eu comecei a falar lá com o CFO, isso já falou, vai estar sacado. O volume de venda aumentou 30%. Mas foi o marketing. Mas foi o fulano. Porque aí tem um monte de desculpa, né? Não, quando dá certo, você tem um monte de pessoas responsáveis. Quando dá errado, tem um monte de culpados. A culpa é do treinamento. Essa é a parte legal. A culpa é do treinamento. A brincadeira é essa. Falar, deu certo foi o marketing, não deu, é o treinamento. E aí... Mas aí eu comecei a mostrar para eles resultados de negócio. Satisfação do cliente. Pegava lá o NPS, o overall, né? Então, subiu 10, 12 pontos. Tinha pontos de dor específicos. Vou dar um exemplo real. Cordialidade do vendedor. É um tema super subjetivo, mas aparecia sempre como um ponto de dor lá. Nós criamos um projeto que a gente chamava de certificação master para os consultores. Foco em comportamento, foco em comportamento, foco em comportamento. Aí esta voz, que era cordialidade do vendedor, as marcas viraram benchmark. E o que eu mostrava de treinamento? Horas, pessoas treinadas e pessoas certificadas. Aí o que eu comecei a fazer? A voz aqui, a do cliente, que começou a acontecer.
Uhum. E aí o pessoal começou a olhar, falou, pô, peraí, então... E aí, tivemos uma sacada, e eu tava falando no bastidor, ela, e eu vou falar aqui. A gente pegou uma mestre em estatística, né, uma mestra, né, em estatística da Fundação Dom Cabral, Uhum. e nós chamamos ela e nós investimos um dinheiro, literalmente, com ela. Falou, ó, vou te dar todos os meus dados. Horas, satisfação do cliente, volume de vendas, dados e dados e dados, né? O que hoje uma inteligência artificial faz, né? Um Power BI. Nós pegamos uma estatística. Isso lá em meados de 2017. E nós pedimos para ela, falou, olha, me acha a correlação das coisas que nós fazemos em treinamento aqui com o resultado do business. Correlação direta. Bem, já respondendo e a expectativa criada, não encontramos. Não há a correlação direta. Mas, Richard, o que nós achamos? Isso estava lá comprovado. Que Peraí, para tudo, porque eu acho que esse momento Para. eu acho que até dá para pedir chamada para o comercial se fosse um exatamente. programa como esse, né? Porque assim, não tem correlação direta. Ó, descobrimos algo aqui confirmado. Não tem correlação direta treinamento com vendas. Porém, gente, a gente pegou os projetos e o que a gente observou? Velocidade de transformação, mudança e sustentação maior com a presença do treinamento. E assim, era absurdamente maior. Era quase o dobro. Repete que eu acho que é importante. Velocidade de transformação, velocidade de cultura, velocidade de resultado, com a presença do treinamento, era 2 vezes maior. Ou seja, se você olhar uma curva de aplicação de projeto ou de transformação, quando você não faz treinamento e deixa que o próprio ecossistema, né, faça isso acontecer, é quase uma reta. Assim, ele vai... Sim. Presença de treinamento. Acelera. Acentua. Então, o resultado podia chegar lá sem treinamento. Porém, o treinamento vai acelerar o processo de transformação. A gente pode afirmar que treinamento é fator determinante para a transformação e velocidade do resultado. Pro resultado, se você tem resultados que precisam chegar rápido, sem treinamento você não chega lá. Então, foi uma das coisas que a gente percebeu. Mas aí a gente, muito sacana, né? Muito safo. Eu usava os indicadores das áreas quando eu ia conversar com o meu CFO lá. Falei, a gente bateu meta de venda. A gente bateu meta de satisfação do cliente. A gente nunca vendeu tanta peça nesta empresa. E você quer tirar treinamento, e se você parar de bater meta por isso? O CFO já tá respondendo para ele. Já tá convencido. Já respondeu por mim. Já tá convencido. Falou em número. Já convenceu. Foi isso. E aí, a partir disso, e gente, foi o que eu falei assim, a Stellantis, ela fez um negócio que eu acho super legal, tá? O budget de treinamento, antes, eu tinha que brigar com o financeiro. Ia lá no financeiro, tinha que ficar explicando e tal. E tudo isso que a gente tá falando aqui é a vida como ela é. Eu chegava para ele, mostrava os dados, os indicadores. Tinha que mostrar, assim, volume de pessoas, porque comprou horas, quanto que se entregou. Ele vai olhar, tem alguns dados que são, na cabeça de um financeiro, precisam existir. E eu trazia os intangíveis para ele, que ele não olhava. Volume de venda, satisfação do cliente, NPS, alavanca nas vozes, tudo tava lá. Mostrava. Isso, pô, super legal, né? Aí quando a gente começou a fazer as soluções e mostrar as soluções, a gente começou a incorporar esses resultados no resultado de treinamento. E aí, para quem olhava, começou a defender a gente. Na Stellantis, quem passava a defender a gente? Os brands. Quem passou a me dar o dinheiro na Stellantis? Os brands. Na Stellantis, o dinheiro é dado para o brand e o brand destina as áreas de suporte ao projeto dele. Marketing, comunicação, produto, treinamento. Gente, recentemente eu participei de reuniões com os brands, os diretores de marca. Falei, tá aqui, ó. Esse ano para treinamento vai ser isso daqui, baseado no que foi ano passado, baseado no que foi... Tá bom. Você tem mais 2 projetos novos, você não tem? Que você colocou pra gente? 2 lançamentos, por exemplo. Tem, tá. Você sabe que esse dinheiro não cobre. Os caras arrumavam, davam um jeito e traziam. Tirava do marketing, tirava de outra área. Porque o dinheiro dele era o mesmo, ele não ia ter. Cara, você já escutou isso? Eu vivi isso. O cara tirou... um anúncio para... Ele tirou dinheiro de outras áreas para investir em treinamento. Mas teve uma sacada sua importante aí nessa fala, né? Porque, por exemplo,
o que normalmente o financeiro faz, isso é uma dica para quem está ouvindo, né? O financeiro vai olhar para o quanto você gastou no ano passado, isso é planejamento estratégico puro, orçamento, né? Exato. Ó, você gastou 200 ano passado, toma aqui de novo 200, 201. ou toma 201, ou toma 205, É ou pô, tá mais difícil, 180. né? Faz os mesmos A gente 200 tá com task, 180, né? Estamos com task aqui, 10% a menos. 10% a menos, você com eficiência, você tá melhorando, tem esse papinho, né? E se Mas eu algum gostei. financeiro estiver escutando, por favor, é um momento... Me responda de onde que veio o task de 10%. É. Porque isso é histórico, né? É. Fala, não, a gente tem um task de 10%. Todo ano tem um task de 10%. Para reduzir, né? E aí o que eu achei interessante é que você fala assim, tá bom, amigo, então você olhou para o ano passado, né, para determinar o orçamento do meu ano. Porém, entretanto, contudo, todavia, você tem 2 lançamentos, por exemplo, né, nesse exemplo que você está dando, tem 2 novos lançamentos de carro aqui na tua marca, né? E aí isso não aconteceu ano passado. Então é legal porque assim, a conversa ela tem uma lógica, né? Tem um viés estratégico. Ela tem um viés estratégico. Então assim, peraí, você espera fazer mais do que o ano passado, você tem novos lançamentos, porém você está me dando a mesma referência do ano passado. Então aqui você, com muito uma cabeça de business que você tem muito bem, você consegue defender aí, e aí puxa o orçamento das outras áreas para a sua, né? Isso. Aí você falou um ponto fundamental. Exige uma visão estratégica da liderança e da liderança de T&D. Não dá para ser o expert em... Você dominar lá o Kirkpatrick, taxonomia de Bloom... E não entender de negócio, né? Não adianta. Senão você continua sendo o pessoal de T&D. Você vai continuar sendo. O pessoal do treinamento, O é pessoal verdade. do treinamento, Vai estudar Simon Sinek, vai estudar Peter Drucker, vai estudar uma outra galera que é um outro viés aí, gente. Vai falar de marketing, vai falar de produto, vai falar de presença, vai falar de... Você precisa conhecer isso. Não, mas isso é legal, porque é uma baita provocação para quem é de TI&D. Sai da bolha, estuda negócio. Exato. Né? Então, assim, se você vai falar com o diretor financeiro, é importante você entender de finanças corporativas. Sim. É importante você entender a fala dele. Não adianta você chegar lá e não saber ler um DRE ou não saber falar do que ele está falando. E fala EBITDA, você não sabe o que é. Né? Então, é importante você entender de negócio. Assim como você falou, estratégia de marketing. Se você não sabe... E você é uma execução da estratégia, você de treinamento é uma ponta da execução de uma estratégia maior de marketing, né? Que precisa ser aplicado ao seu negócio também. Treinamento você precisa enxergar como negócio. Inclusive, na Stellantis, ela tinha uma visão muito bacana, que é oriunda da Peugeot Citroën. Treinamento é tão estratégico que é cobrado da rede de concessionários. Sim. Então, hoje a rede paga para fazer o treinamento. Exato. Só que é claro, a régua vai lá para cima. Sim, né? Você não vai, você tem que entregar um produto de altíssima qualidade. Não dá para ser aquele e-learning cheio de bonequinhos, cheio de cliquezinho. Não dá, não. A gente sempre bateu nisso, né, chefe? Sempre falamos assim, tem que trazer modernidade mesmo. O conteúdo tem que ser atrativo, tem que ser engajador. Não dá para ser uma coisa do clique avançar, né? O PowerPoint melhorado. PowerPoint interativo. Isso, boa. PowerPoint interativo. Então, PowerPoint só cheio de clique, aí você não consegue achar o último clique para liberar a tela. Mas todo mundo sabe que já viveu um pouco isso. Né? Vamos lá, vamos agora falar um pouco mais de inovação, tudo mais. A gente sempre tem uma pergunta que a gente faz, que é, para você, o que é a revolução da aprendizagem? Olha, essa talvez seja... Tá naquelas perguntas do famoso $1 milhão, né? Sim. Essa cabe, a gente pode classificar como. Revolução da aprendizagem, gente, assim, talvez eu sendo muito simplista. É olhar para o indivíduo, é olhar para as pessoas. Porque quando a gente usa a palavra aprendizagem, arremete à metodologia de ensino-aprendizagem. Remete a alguém ter algo a compartilhar, alguém pronto a absorver e colocar isso em prática dentro do processo de transformação. Então, quando eu falo, e eu acho que eu vivi muito isso, é trazer o humano para o centro daquilo que você faz. Mas você viveu isso num ambiente bem grande, 35 mil pessoas. Como que você olha para o indivíduo com 35 mil pessoas? Olha, e aí, claro, sendo muito transparente, é praticamente impossível. Sim. Né? Mas uma coisa que a gente fazia de forma muito regular, a gente escutava. Eu acho que escutar foi o grande diferencial, Richard. Assim. Então, a gente tinha encontros regulares com representantes desses públicos para nos falar um pouco do que estava acontecendo, os desafios lá da ponta. Então, a revolução da aprendizagem passa por entregar algo que gera significado e resultado para a pessoa, para o indivíduo. E aí, talvez uma forma que você falou, se fosse escutável, talvez T&D não ser só quem ensina, mas também quem aprende. Exato.
Exato. Legal, Né? assim. Gostou? Ficou Exato. bom, né? Ficou bom. É. Às vezes você faz umas inclusões aqui que eu vou até É anotar raro, aqui mas também. acontece. Não, mas Não. seria isso, né? Inclusive, veja, nós tínhamos lá que a gente chamava que era o ciclo da aprendizagem. Então, nós separávamos em 4 estágios. Então, primeiro a gente falava que você ia lá e você aprendia. Isso serve também para quem está ensinando, tá? Então, você lá, se aprendia. Depois que você aprendia algo, seja algo focado para processos, comportamento, então, Aham. eu ia praticar. Então, eu aprendo, pratico. Aí lá na prática, né, eu vou testando, vou vendo como funciona, eu valido. Então, eu aprendo, pratico, valido. Falo, olha, dá certo, funciona. E aí, qual que é o último estágio? Eu ensino outro. Eu passo a ensinar. Então, nós sempre acreditamos que quando eu conseguia fazer algo que a pessoa entende o valor ao ponto de compartilhar com outros aquilo, putz, deu certo. Então, e aí falando pro professor, né? Então, Uhum. quando eu chego a ser um professor, é que eu realmente tive a capacidade de aprender, Uhum. Sim. né? E ser professor é ser um eterno aprendiz. Então, Sim. perfeito. Eu acho isso fantástico. E uma Até coisa. naquela pirâmide da aprendizagem, né? A partir do momento que você ensina, você é um dos que está mais aprendendo. É quando verdade. você está tendo que ensinar o outro, né? Exato. É verdade. E uma coisa que eu também fico pensando, eu trouxe a provocação dos 35 mil colaboradores, como olho para o indivíduo, eu acho que aí a tecnologia também ajuda muito, né? Total. Você tendo acesso a dados, você falou muito, trouxe um cientista de dados para conseguir ver correlação. E aí, quando você tem esses dados na mão, permite você personalizar cada vez mais e sair só do achismo, né? Então, além de ouvir a pessoa, você toma decisões mais baseadas em dados. Quando a gente montou o nosso projeto, inclusive, eu comentei que a gente ganhou o prêmio do Global CCU como melhor novidade corporativa no quesito aproximação humano-digital. Uhum. O projeto era exatamente esse, Richard. Era usar a tecnologia para reconhecer o indivíduo e se adaptar a ele. Legal. Você imagina, o nosso mote de conversa, a gente chegou até 90% do projeto. Uhum. Quando virou Stellantis, a plataforma foi descontinuada, veio uma plataforma global. Uhum. Mas a ideia disso tudo era poder acoplar. Obrigado, isso. Palavrinha difícil, né? Ao nosso LXP, Uhum. o histórico desse aprendiz, os cliques que ele tinha dado, o que ele assistia ou acessava com mais regularidade, para inclusive no formato. Se o cara vê mais... Claro que pra gente, a gente tinha desenhado isso, ia ser um baita de um trabalho. Mas ter o mesmo conteúdo em áudio, vídeo e material de leitura, a gente ia trabalhar com esses 3. Uhum. O Nilson, ele escuta no trânsito o tempo todo. Então, beleza. A própria tecnologia falou, Nilson, ó, saiu novo aqui, ó, tá aqui, ó, áudio. Não, o Richard, ele gosta de ler. Richard falou, aí que hora? Isso tá... Gente, estava tudo estruturado para funcionar assim. Uhum. A hora que ele clicava para abrir, a gente ia ter... Isso tudo estava construído por detrás da nossa plataforma. Agora a gente migrou para uma plataforma global, a pegada é outra, né? Porque para atender o mundo inteiro. Mas essa seria a ideia. Então, é isso mesmo. Acredito 100% de que a tecnologia é ferramenta fundamental para reconhecer o indivíduo. Você imagina minha filha, a caçulinha lá que... Quantos anos que ela tem? Ela tem 9. 9 e você falou caçula, tem? Tem a outra de 13. 13 e né? 9, tá. A gente vai chegar nesse lado da minha vida que é... Quanto tempo que ela já interage com o Google Assistente lá do celular dela? Quantos cliques, quantos vídeos, quantos views, quantas interações ela já teve? Imagina pegar esta ciência de dados, né? E aí o Nilson domina mais do que esse negócio. Pega essa ciência de dados, do histórico dela, coloca isso numa plataforma de aprendizado e fala, olha, 9 anos da vida da Ana aqui, ó, de cliques históricos de vídeo, de conteúdos, incorpora isso no processo de aprendizado dela. Eu vi um dado curioso que mostrou que só nesse ano já gerou mais dados do que toda a história da humanidade. De quantidade. Então é muito exponencial, né? Ainda mais com a inteligência artificial, tudo gerando dados. E você falou uma coisa curiosa da sua caçula. A minha, outro dia, ela entrou no carro e aí a gente conversando, daqui a pouco ela fala, Alexia, por favor, música da Taylor Swift.
A gente olhou para ela, 5 anos de idade. Olhou, ô, Chloe, que isso? Música. Aí não tem Alexa aqui dentro, né? Então, para criança, isso é tão natural. E aí Tá falando com o carro, imaginando que tem falando com o Alexa carro, no carro. pensando que tem. Se for um carro da Stellantis, tem carro da Stellantis que já tem Alexa. Por acaso até era, mas Não tinha. não tinha. Agora, uma coisa que eu achei bem legal, Rogério, para não deixar passar, esse prêmio da Global CCU que vocês receberam, né? E eu ia perguntar, aproximação humano-digital, curiosidade mesmo, até para quem está ouvindo também acompanhar, como é que eles, quais são, assim, rapidamente, né? Quais são os critérios ali que eles usam para definir isso, né? Para ganhar esse prêmio, vamos dizer. Se quem está ouvindo quer, não, quero buscar essa premiação também. Como é que é o critério, né? Para dizer assim, não, você é a melhor universidade corporativa que aproxima o humano do digital. Porque quando você escuta isso, você fala, é subjetivo, né? Talvez não, uau, né? né? Uau, que legal, né? Foi um baita de um desafio. Lembre-se que estamos falando de 2017, 2018. Ok. Né? E o quanto que o nosso mundo mudou nesse processo. Uhum. Mas nós construímos um processo de incorporação e apropriação primeiro de tecnologias. Uhum. É o que eu falei, o que hoje todo mundo usa, a gente está falando de 2016, 2017, Sim. que no muito era YouTube, que tinha Uhum. essa velocidade toda, junto com o Instagram, talvez. Uhum. O Facebook estava morrendo. Uhum. E aí a gente começou nós criamos um projeto de transformação de 4 anos. Então, primeira coisa, o que eles olharam? A consistência daquilo que nós tínhamos proposto em processo de transformação, se era coerente. Uhum. Porque tem gente que fala, não, de hoje para amanhã eu vou mudar tudo. Uhum. Gente, apropriar a tecnologia, mudar a cultura de um dia para o outro, me apresenta quem faz. Né? Exato, é um processo, sim. Primeiro, eles olharam consistência do projeto, 4 anos. Depois, as entregas já realizadas, então a gente já estava na metade do projeto, a gente começou a apresentar, falou, olha, a incorporação da tecnologia, o resultado mensurado, a conexão com o business. Então a gente vai mostrando indicador, a gente vai mostrando conexão e mostra projeto. E é isso que eles vão olhando. E aí quem olha é um banco de experts globais, Uhum. né? Então tem cara de tecnologia lá da Índia que vai olhar para o meu projeto, vai falar, não, aqui essa metodologia, essa raiz de construção aqui, né? Tá ok, é isso mesmo. Uhum. Tá? Então, e foi isso que eles olharam. Então, isso só foi possível porque nós, estrategicamente, construímos um processo de mudança. 4 anos. Ano 1. Então, vou dar um exemplo. Nós éramos os PPTs melhorados, né? Até então. Sim. A primeira coisa, não era bem isso, mas vou simplificar. Acabar com o PPT melhorado. Quais são as novas tecnologias? Tal. Falei, beleza. Então, o primeiro ano é conectar essas tecnologias, conseguir plugar naquilo que nós temos hoje. Depois, pegar o conteúdo existente e transformar ele ou recriar, porque o pessoal acha que digitalizar conteúdo é pegar o livro físico e transformar em PDF, né? O que eu falo que é filmar o teatro, né? Filmar o teatro filmar um não treinamento é presencial e fazer subir na cinema. plataforma, né? Isso. Então a gente foi estudar, a gente fez curso, de podcast, fez curso de gravação, foi um monte de coisa. Aí a gente começou, aí no ano 2, era quebrar os conteúdos e colocando e aplicando nas tecnologias do ano anterior. Então, no ano eu vinha e colocava tecnologia, no ano seguinte eu transformava conteúdo. Aí a gente apresentou. Então, esses eram os critérios. Consistência, qualidade, resultado. Muito bom. Então, eu tenho... Gente, não é mentira, não. Depois eu posso até mandar a foto. No ano que a gente montou isso, eu participei de fóruns de discussão sobre o futuro do trabalho, indústria 4.0, inteligência artificial, tecnologias adaptativas e preditivas. Eu participei de uma roda de conversa com o pessoal do MDIC, que tinha acabado de chegar do Fórum de Davos. Eu fui na ATD. Aquele ano eu bebi na fonte, gente, de todo lugar que vocês possam imaginar. Sim. A gente chegou num restaurante e eu comecei a conversar com o meu time. Gente, assim, ó, o brainstorm, ele funciona em qualquer lugar. Então aí já fica a dica, a gente não perca a oportunidade de ser criativo onde quer que você esteja. A gente sentou, pegou a folha do jogo americano do restaurante, virou, pediu a caneta do garçom. Então o garçom nem sabe disso, mas ele construiu um projeto com a gente. A gente escreveu, estávamos eu e mais 5 pessoas da minha equipe, uns 5 que comigo construíram isso tudo. A gente escreveu num papel do restaurante a transformação que nós íamos fazer tecnológica dentro da nossa universidade corporativa. Num restaurante em cima de um jogo americano. Eu enquadrei, tá na minha casa isso. Eu tenho o quadro desse papel. Que legal, muito bacana. Depois a gente pede aí, manda a foto, Eu a gente vou mandar coloca a na foto. edição aqui do podcast. Vou mandar a foto. Gente, é isso.
Só que uma das coisas que foi fundamental, que aí vamos voltar naquela discussão inicial, a gente foi beber na fonte. Sim. A gente foi escutar, a gente saiu da caixinha, a gente fez o TBC. TBC, né? É. TBC. Muito bom, Rogério. Eu acho que aqui a gente consegue ficar, eu acho que mais 1 hora só aprendendo, ouvindo você aí com os projetos, tudo mais. Com Então, certeza. mas eu queria, antes da gente ir para o encerramento, queria que você falasse um pouquinho, Rogério, né? Tanto dentro quanto fora do LinkedIn, para a gente conhecer. Você falou um pouco já das suas filhas e tal. Fala para a gente, quem é o Rogério aí na vida? O famoso quem é na fila do pão, Na né? fila do Quem pão, é você na fila do pão. É. A primeira coisa talvez é o grande destaque de toda a minha carreira, é que eu sou casado com a Marcilene, né? Então, de tudo que eu já fiz nessa vida, a melhor escolha, a minha esposa, sou casado com a Marcilene, Legal. né? Estamos juntos há pouco mais de 20 anos. Uau. Desse tempo junto temos a Sara, com 13, a Ana, com 9. As duas são artistas fundamentais, incríveis na minha vida, elas que me ensinam sobre teatro, sobre filme, sobre tudo, né? Eu falo, tenho filhas que elas não me pedem tênis, não me pedem celular, não me pedem roupa, mas gostam de um musical. E eu vou te falar que é tão caro quanto, mas estamos aí, então, são as duas, né? Também sou empresário. Há 1 ano aí comecei um projeto com 2 amigos, a Dream Sports, é uma academia de tatame lá no Tatuapé. Quem tiver por lá, quiser fazer uma aula de taekwondo, jiu-jitsu, muay thai, segue a gente, cola lá, será um prazer recebê-los. Inclusive, Rogério, eu sou seu amigo, tá? Se você luta essas coisas aí, eu sou seu amigo, sempre fui seu amigo, né? Aquela coisa assim pra nós. Sabe que essa é uma brincadeira engraçada? Todo mundo fala, não vou mexer com você, eu sou faixa vermelha no taekwondo, né? Não vou mexer com você. Falar, mas é exatamente o contrário. Sabe com quem você pode irritar, que de tudo ele não vai querer entrar numa briga? É o praticante de artes marciais. Então, mas vamos junto. Eu vou ser o cara que vai apaziguar, conta comigo. Boa, legal. No segmento, vamos lá, é um tempo bacana. Eu comecei com 13 anos como mecânico de carro, né? Uau! 13 anos. Então, eu tô com 32 anos de carreira. Foi ali arrumando mesmo, fazendo... Eu lembro, o meu primeiro trabalho foi trocar a bucha de uma barra estabilizadora de um Verona, um carro da Ford de 1000 anos. Nossa. Fiz muito carburador, suspensão, tudo que vocês possam imaginar. E muito dedicado, estudei bastante, né? Então, fiz Senai, fiz escola técnica, entrei numa concessionária da Volvo Automóveis. E lá onde as portas começaram a se abrir para um mercado automotivo, isso falando de montador, né? Legal. Então, na época, a Volvo, que era uma concessionária, pertencia ao grupo, né? PAG, que era o Premier Automotive Group, que tinha outras marcas que pertenciam à Ford. E aí, por intermédio deles, entrei na Ford para trabalhar na Jaguar Land Rover. Então, aí dentro das marcas que eu já trabalhei dentro desse universo aí de 32 anos, né? Jaguar Land Rover, Volvo, BMW, Nissan, a Stellantis, né? Com a Jeep, Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, e daqui a pouco tem uma outra que vai estar chegando, tá chegando. outra grande. O macacão ali do Fórmula 1, né? Que tá cheio já de marcas. E é isso, sou formado em administração, minha pós é em comunicação e aí várias certificações. A mais recente que eu fiz aí foi uma em IA também, né? Sei que o Nilson é entusiasta, além de ser um dos grandes pesquisadores que nós temos aí. E continuo fazendo as famosas certificações para poder trazer novos conhecimentos. Mas basicamente é isso dentro desse histórico. E aí, no meio do caminho, eu acabei migrando para T&D, né? Eu falo que eu fui a primeira pessoa, eu fui a cobaia de mim mesmo. Foi quando eu assumi um cargo de liderança, que fiz tudo errado, estava quase perdendo a equipe, comecei a estudar, aprender que desenvolver pessoas gera resultado para o negócio. Aí peguei gosto, gente, e estamos aí, ó, 32 anos. Que carreira, hein? Que carreira, parabéns, uau. Obrigado. Legal. E deixa eu perguntar, se alguém aqui que está ouvindo quiser entrar em contato com você, como que faz? LinkedIn, qual é o melhor meio? LinkedIn, né? Acho que é Rogério Machado, pode me procurar. Então, é o grande canal. No Insta tem o @Roger_Hit, que é meu sobrenome do meio. RICCI, né? Basicamente esses 2 canais. Legal. E lá no LinkedIn tá o meu e-mail, tá o meu telefone. Eu sou super acessível, quiser falar, conversar. Inclusive nos vídeos que a gente colocava lá da nossa universidade corporativa, eu pedia para colocar meu telefone, porque eu falava, se o tema gerou algum significado para você, você quer perguntar, quer comentar, não gostou também, pô, me chama, conversa comigo. E era muito comum, a galera chamava, vir conversar. E eu falei, que bacana. Faz diferença, né? Que legal. Então, quem quiser me procurar no LinkedIn, Rogério Machado, no Insta, para bugar a cabeça da galera, é Roger_Hit, né? Tá Mas certo. é isso. Tá ótimo. Rogério, muito obrigado. Realmente, mais uma aula aqui que a gente teve setor de alto e como
parar de ser apenas aquele pessoal do treinamento. Né? Pois é. Rogério, muito obrigado aí por compartilhar tanto. E obrigado por ter aceitado o convite aí. Acho que com certeza quem escutou aí deve ter notado bastante insight aqui com tudo que a gente conversou. Como o Richard falou, acho que pelo menos mais uma hora aqui a gente ficava aí certamente se deixasse aí, porque o papo estava bom demais. Eu que agradeço mais uma vez, é um prazer, né? Já acompanho o trabalho de vocês, né? E na realidade até descobrimos que para onde estarei indo, vocês já têm um bracinho lá dentro, fico feliz. E aí, quiçá a gente possa ampliar isso, né? Então, o trabalho de vocês é muito bacana. E, novamente, levem meu abraço, tá, Nilson? Obrigado. E Richard, a equipe da Revo. Sigo Com muito certeza. aquilo que vocês fazem e acredito muito no mindset que você traz de gestão de pessoas também. E acredito que é o centro de tudo que a gente faz. Se a gente trabalhar pessoas, o resultado vem consistente. Então, muito obrigado mais uma vez. Esse é o nosso propósito também. Obrigado. Obrigado. Legal. Nilson, e aí? Mais um episódio aí. Acho que já fica uma provocação para quem está escutando. Será que você é o pessoal do treinamento? Fala com aquele pessoal lá do treinamento, né? Aqui, apesar dessa brincadeira do pessoal do treinamento, é uma grande aula de como ser estratégico. Como ser estratégico. Até a gente defende isso enquanto Revo, né? Apesar do Rogério ter trazido aí na experiência dele, uma das nossas filosofias, né? A gente fala muito de treinamento e desenvolvimento tem que ser estratégico. A gente acredita na força de um T&D que seja estratégico. E é curioso como ele fez essa transição, né? De primeiro TBC, tira a bunda da cadeira, vai para as áreas e começa a perguntar como que treinamento ajuda ela a bater a meta dela. Ele falou muito qual que é a sua dor, né? Me conta um pouco mais da sua dor. Eu anotei aqui, Richard, ele se preocupou em fazer todo o branding da universidade corporativa, né? Então, desde a criação de logo, tinha um slogan lá, transformando conhecimento em performance, eu anotei aí também, né? Várias formas aí de divulgar o trabalho, teve o famoso OPS, o One Page Strategy, né? Então... todo o projeto de comunicação, né? de não só do branding, mas também para gerar visibilidade para o legado que eles estavam construindo. E aí, eu achei, ele falou, né? Ele tinha 3 grandes objetivos. Então, ser reconhecido como uma área estratégica, e eu achei interessante aqui, o insight foi não só ser reconhecido internamente, mas se eu estou sendo reconhecido externamente, né, com prêmios do mercado, e o Rogério citou vários. Inclusive ter premiação da Revo, quem quiser participar, né, esse parênteses, né, se inscreve na premiação da Revo, mas essa preocupação do tipo, se o mercado me reconhece como uma área de T&D que está inovando, que está trazendo, eu sou referência, imagina a força que você leva para dentro de casa para poder convencer a tua alta liderança, né? E aí, além de olhar para o mercado, né, fazer isso, você tem que gerar valor para as pessoas. Trouxe vários exemplos, como a Árvore da Vida, a Game of Talent, né, e outros. E, por último, gerar valor para a empresa. Então, gostei desses 3 pontos aí. Sim, ele comentou muito sobre a apropriação de tecnologia e muito favorável, né, porque acelera, engaja e olha que interessante, reduz custo. Então, se você está fazendo um projeto de tecnologia, está implantando uma plataforma ou está investindo em treinamento e está tendo dificuldade porque está olhando como custo, já fica o aprendizado aqui, porque tem como comprovar a redução de custo, na verdade, né? E Richard, tem uma frase aqui que me marcou, que eu achei engraçada, mas tem um fundo de verdade aqui, ó. T&D é ótimo em colocar processo, mas é ruim em colocar solução. Olha a provocação aí para vocês, hein? Né? E dificuldade de falar com o negócio, né? Então ele falou, não olhe só para Kirkpatrick, olhe para Jim Collins. Né? Então gostei dessa provocação. Peter Drucker, ou qualquer outros gurus aí da administração, né? E ele falou muito, e ele convenceu muito eu como CFO, né? O cara contratou uma estatística, né? Tudo bem, não tem uma correlação direta, isso é outro legal, né? Não tem uma correlação direta com vendas, mas comprovadamente velocidade de transformação, agilidade e resultado 2 vezes mais rápido, né? Essa curva de aceleração com o treinamento. E usar a tecnologia para personalizar a entrega, olhar para o indivíduo. É isso aí. E Richard, só para eu terminar meus comentários aqui, eu gostei muito como ele respondeu a revolução da aprendizagem. Sim. Porque normalmente a tendência é natural, e normalmente essa pergunta a gente faz de propósito, não tem certo ou errado. Ela é uma pergunta, como o Rogério bem colocou, de $1 milhão, né? Ela é profunda, mas ele falou sobre pessoas, olhar para pessoas e colocando o humano no centro. Revolução da aprendizagem, o humano no centro. Então, eu anotei essa aqui também, né? Eu gostei bastante da perspectiva dele, né? Bom demais, bom demais. E, Nilson, para encerrar aqui, fala um pouco aí como que as pessoas podem te achar. Vamos lá, eu estou nas redes sociais, Nilson Figueiredo no LinkedIn,
né? Também se quiser trocar experiência ou bater um papo sobre o que a gente conversa aqui ou sobre a Revo, me coloco à disposição e no Instagram com @new_, parecido com o do Rogério, tem um underline ali, Figueiredo. Perfeito. E no meu caso, você pode achar Richard Show, LinkedIn, Instagram e outras redes. E também segue a Revo. Você tá aqui no RevoCast, não segue a Revo ainda, pô. É. Precisa falar mais alguma coisa, né? Se esse episódio não agregou valor para você de alguma forma, pelo amor de Deus, né? E por último, bota aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você aprendeu, seus principais insights, que isso ajuda a gente a saber o que está gerando mais valor, até para melhorar o nosso RevoCast. E se agregou valor, não esquece de compartilhar também, né? Porque compartilhando, certamente você dá um presente aí para quem está tocando projetos desse tipo e precisa, de repente, olhar para o mercado, o que grandes empresas têm feito. Hoje foi um episódio que teve um prato cheio aqui de discussão sobre isso, né? Maravilha! Muito bom. E o que está vindo por aí, Nilson? Você sabe? O que será que vem no próximo episódio? E aí? E no próximo episódio, vamos para o mundo da mineração. Um mundo que tem um conhecimento técnico muito grande. Um mundo que muitas pessoas estão lá há décadas. E pessoas estão se aposentando. Só que será que tem muitas pessoas entrando? Como que você resolve esse gap de conhecimento técnico? Como que você consegue reter conhecimento numa área como a mineração, que traz muitos desafios, né? É uma indústria de base, é uma área remota e tem muitas peculiaridades. Esse é o mundo que a gente vai. Vamos trazer aqui no nosso próximo episódio o Gustavo Heller, que é gerente de soluções de aprendizagem da Vale, para contar um pouco o seu desafio no projeto Expertise Técnico. Não perca esse episódio.